Modelando a Confiança e a Persuasão da doutora Melissa Santos, Manual do Advogado. Se você não conhece ela, vai conhecer agora, depois do meu dedo que passa pela tela sempre, porque eu nunca me coordeno com esse negócio. Ok? Muito bem, se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. Enquanto você vai chegando, daqui a pouco minha convidada chega, eu vou te contar um pouco do que é essa live. Essa live tem um objetivo, que é modelar a confiança e a persuasão de um convidado. Todas as semanas eu faço várias lives. Olha só que louco, o Instagram realmente está bugado, não está aparecendo quem está na live. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tá tudo ativado. Instagram muito bugado, gente, hoje. Será que o Instagram de vocês também estava bugado? Que louco. Parece que tem gente na live, mas não aparece pra mim quem são as gentes que estão na live. Louco isso. Tô ficando preocupado. Será que eu vou conseguir fazer com a minha convidada? Apareceu. Já chegou. Que bom. Então tá funcionando. Vou te chamar então. E aí eu explico tudo quando eu te chamar. Deixa eu ver. Ah, muito bem. Aí, vai dar Aê! certo. Eba, que bom, deu certo. Tava terrível o Instagram hoje. Tava, né? Então não era só comigo, porque eu não consegui fazer Não, nada. eu queria divulgar a live, eu queria falar, mas dava erro o dia todo. Eu falei, ai, que pena. Bugou, né? Tá bem bugado hoje, não sei o que aconteceu. Muito bem, bem-vinda. Obrigada. Pessoas que estão chegando aqui. Em primeiro lugar, eu vou te explicar, Melissa, até para tu saberes o que nós vamos fazer aqui. Tu topou e meio que sem saber o que tu ia fazer, né? Nós vamos conversar sobre astrofísica, tá bom? Perfeito. Eu vou aprender. Não, eu te trouxe para falar sobre isso. O que você pensa da astrofísica? Vou, Não, vou tô consultar sacaneando. os universitários. Isso, bem que você faz. Melissa, bom, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu estou trazendo para essas lives, eu sempre faço 3 a 4 lives por semana e é sempre o café com oratória. E nos outros dias eu faço coisas diferentes. Nas segundas-feiras é eu sozinho e eu trago um tema de oratória, de comunicação, enfim, para os advogados. E na terça eu estou lendo O Poder do Agora, com um pessoal que é maluco o suficiente para resolver ler comigo ao vivo esse livro. E sempre nos outros dias da semana eu trago alguém que eu chamo de fora da caixa, um convidado que faça um trabalho, seja pela rede social, seja por fazer algo diferente, por trabalhar com um ramo do direito diferente, enfim, por ter uma abordagem diferente, por fazer alguma coisa diferente. E quando eu te vi, eu disse, eu quero esse tal de manual do advogado aqui, porque eu achei muito legal a tua abordagem, achei muito legal o modo como você fala para um jovem advogado, e eu quero conhecer esse teu modelo. A ideia do modelo aqui é realmente trazer um modelo de comunicador para as pessoas que me seguem, e um modelo para que é no sentido da PNL. Eu trabalho com programação neurolinguística e em PNL a gente chama de modelagem aquilo que é entender como funciona a mente de uma pessoa que consegue ter um bom resultado se comunicando. Quais são as estratégias mentais, emocionais e comportamentais que essa pessoa tem? E nós modelamos uma pessoa conhecendo a história dela, conversando com ela e entendendo como é que foi a jornada dela. Então é uma entrevista sobre você. Perfeito. Isso aí eu sei fazer. Ah, eu adorei tua mensagem, né? Que tu me mandou, tipo, o que que nós vamos conversar? Falei, Migo, gente, é amigo, tem que eu ser, é adoro que tu assim. chama de migo. Adoro. E Eu isso falava para minha também é esposa. estratégico, né? Aham, Para trazer realmente. proximidade com o público, com o jovem advogado, com o entrante no ramo. Então, é tudo estratégia. Muito massa. Eu respondia, eu recebia o teu. Nós conversávamos por direct e eu recebia lá o Migo e eu dizia: Olha só, a amiga me, me chamou, eu disse, adorei, Migo. Achei muito fofo. Bom, Melissa, começando do começo, então. Você está hoje com esse perfil
Manual do Advogado aqui no Instagram e você tem um blog. O blog veio antes, eu imagino, porque o blog botou 4 milhões de acessos já, meu Deus do céu. Me conta, como é que foi, quanto tempo existe o blog? O blog ele existe desde 2015 e ele começou, né, todo o trabalho do Manual do Advogado. E do blog, aí eu fiz em 2015, a gente tem que pensar, né? Então, o passo natural foi o Facebook, e aí depois veio o Instagram, e aí eu fui ampliando para outras redes, para Jus Brasil, YouTube, mas tudo com muita calma, porque eu não queria fazer de qualquer jeito. Então, eu fui entrando aos poucos nas redes, né? Mas o primeiro foi o blog mesmo, em 2015. Que legal, que legal. Eu fiquei só na teoria, numa época atrás eu queria muito ter um blog, mas acabou ficando só na vontade, porque imagina, 2015 você já entrou cedo nesse mundo digital. Você sempre teve proximidade com o mundo digital? Ou foi alguém que te introduziu para isso? Como é que foi isso aí? Da onde veio a ideia? Eu sempre adorei blog, eu já tive 1 milhão de blogs de assuntos variados, blog pessoal, blog... Mas assim, tudo pequenininho, tudo meu, né? E eu tinha essa ideia, uma vez eu lembro que eu estava conversando com um preposto meu, e eu falei assim, Marco, sabe quem vai ganhar dinheiro daqui a um tempo? Quem montar um blog explicando tudo para as pessoas, como que você faz, como que você... Essas coisas que ninguém ensina, da prática, quem vai ganhar dinheiro é quem fizer isso no futuro. E eu não sabia que seria eu, né? Ele falou, nossa, que coisa maluca. E aí surgiu a oportunidade, eu montei. Na verdade, eu... Posso ir falando? Posso dando sequência? Aqui. Pode. Voltei. Posso dar sequência? Tô ouvindo. Então tá. Eu trabalhei para um escritório grande, aí, de grande porte, contencioso de massa, empresas multinacionais, então aquele volume de trabalho, né? E aí eu peguei e o ritmo eu não estava gostando, não estava me adaptando ao ritmo, eu saí e fiquei como audiencista para uma montadora através desse escritório. Foi até aí que eu tive a conversa com o preposto. Só que, nesse momento, um pouco depois do que a gente conversou, o escritório perdeu a conta da montadora. E aí eu não tinha audiência mais para fazer, porque eu só fazia audiência para eles. E aí eu falei assim, bom, então eu vou aproveitar para descansar, que eu já estava muito cansada, num ritmo muito puxado. E no meio do descanso eu falei, lembrei dessa ideia, eu falei, eu vou colocar em prática isso. E coloquei assim, totalmente de forma despretensiosa, colocando ali tudo que eu sabia. Comecei a fazer isso em dezembro. Não, setembro? Nem lembro. Eu sou ruim com data. Mas aí eu comecei a colocar lá tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia, como que as coisas que eu queria ter aprendido, do jeito que eu queria ter aprendido, eu comecei a colocar e a escrever, porque as pessoas, quando falam assim, como que você faz uma audiência? Você vai lá na audiência, entrega a defesa e calma, eu entrei na audiência, eu sento aonde? Eu falo com quem? O que acontece primeiro? Né? As pessoas não explicam o detalhe. Eu falei, então eu vou explicar nesse blog o detalhe, tudo certinho, e comecei a colocar matéria. Eu estava em casa mesmo, matéria, comecei a encher de matéria. Lá, a produção já me ajudou, outubro de 2015, perfeito, então foi em outubro. E aí comecei a jogar matéria, e aí, só que assim, era um blog super simples, um layout gratuito, bem simples assim. E aí eu nem olhava estatística, nem sabia olhar direito. E aí um dia quando eu olhei, falei, nossa, 500 pessoas visitaram o meu blog. Meu Deus do céu, como que essas pessoas me acharam? Eu não sou ninguém aqui, né, na internet. E aí eu vi que eu tinha feito algumas coisas, eu tinha estudado um pouco sobre SEO, né, que é como você faz para colocar o seu artigo de forma que ele fique bem ranqueado no Google. E aí eu tinha colocado algumas coisas em prática e vi que funcionou. Aí eu falei, então tá. E aí estudei um pouco melhor, comecei a colocar mais coisas e aí foi crescendo. Que legal, que legal. Você já tinha quanto tempo de advocacia? Foi bem no início? Gente, 2015, olha, eu não sei fazer conta, tá? Eu formei em 2003, 2015 já tinha um tempinho aí, né?
12 anos? 2013 você se formou? Você se formou com Sim! 15 anos, você tinha, né? Não! Tenho quarentinha, ó. Tô bem conservada, mas... Não, um bebê, puxa vida. Te tirava aí uns 10 anos aí, tranquilo. Graças a Guria, Deus, que a legal. genética é boa. Quando eu fiz 40, todo mundo falou, não, mentira. Eu falei, gente, tô muito feliz, 40 é uma idade ótima, não me troco pela de 30. Que massa, que legal isso. Então, assim, tu começou pela. Aliás, eu abri mão aqui do doutor e da doutora, tá? Todo Pelo mundo amor de Deus. aqui. Assim, né? É amigo, miga, pô, né? Nem os Quer meus dizer, clientes me chamavam assim, a gente vai se chamar assim de jeito nenhum. muito chato. Mas, assim, ó, você começou, então, com comunicação no mundo digital escrita. Quando é que resolveu Escrita. começar com vídeo? Então, o vídeo, ele veio mais, né, a princípio com o Instagram e o YouTube eu tô começando ele ainda. Por quê? Porque justamente pensando fora da caixa, eu não gosto de fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Uhum, Então eu acho que eu demorei até para engatar no Instagram, porque eu demorei para achar a minha linguagem e aquilo que eu queria falar, como eu queria me comunicar com as pessoas. Eu demorei um pouco para achar o tom que eu queria dar para o meu Instagram. uhum, Então, foram alguns anos aí, eu testei várias coisas, fazer aqueles posts tradicionais, linguagem tradicional, não é aqui, não é aqui, fui testando, e agora eu acho que eu cheguei num formato que eu tô confortável. E aí os vídeos, eles vieram junto com o Instagram a princípio, então IGTV, lives, uhum. vídeos mais curtos, né, no próprio feed, veio com o Instagram. E agora eu estou começando no YouTube, estou fazendo alguns conteúdos mais tradicionais, mas eu tenho muitos conteúdos que a gente chama também de fora da caixa, né? Como você falou, conteúdos de entretenimento, conteúdo de educação também, mas com uma pegada diferente. Eu já tenho uma lista de vídeos que eu quero fazer. Essa parte eu estou formulando ainda, como que vai ser. Uhum. Mas foi assim, o tradicional eu não quero muito, eu quero o diferente. Que bacana. Que legal. E para ti foi tranquilo fazer essa transição da escrita para aparecer numa câmera, sendo advogada, enfim, toda essa questão também dessa vigilância da OAB, de você está fazendo algo que sai fora porque a OAB é muito pautada pelo convencional, né? Você chegou a enfrentar alguma resistência, tanto pela OAB ou até sua interna por conta disso? Foi direto? Como foi? Não, pra mim foi bem tranquilo, porque eu sou uma pessoa muito introvertida. Então eu gosto muito de estar em casa, estar no meu escritório aqui sozinha, Uhum, fazendo as minhas coisas sozinhas. Eu não tenho trava nenhuma de gravar, de falar com a câmera, porque eu tô aqui, só eu e a câmera, né? Então eu não uhum, enfrentei nenhum tipo de resistência pessoal, né, minha mesma, e nem da OAB, porque o meu conteúdo é 100% educativo. Eu, uhum, inclusive, no fim do ano passado, eu estava trabalhando num escritório e eu me desliguei justamente para me dedicar 100% à educação de advogados, né, de jovens advogados. Então, o meu conteúdo ele é 100% educacional e esse conteúdo não enfrenta problemas com a OAB, né? Eu uhum, nunca falo para ninguém, olha, vem aí e contrate o meu escritório, uhum, não tem captação de cliente. Então, por uhum. ser 100% educacional, eu nunca tive problema. Claro. E hoje tu tá trabalhando direto com advogados. Hoje o teu cliente é o advogado, não é mais Exato. Eu e o migrei, né? perfil. Eu saí Ah, de advogar para empresas, para grandes empresas, e agora eu uhum. estou só com advogados. Que legal. E geralmente o advogado tu faz cursos, eu imagino. Qual é o curso que hoje você faz para advogados? Hoje São eu vários, né? tenho. Não, então, no momento eu tenho só um. Como eu saí no fim do ano passado, é tudo muito Uhum, recente, né? Aí uhum. eu já formatei um curso, que já tem 3 turmas, aí consegui já Que legal. fazer 3 turmas, mas é um curso bem introdutório, assim, de introdutório, mas bem profundo, tá? De prática trabalhista. Então, é um curso onde eu ensino tudo, todas as possibilidades dentro da área. Eu ensino todos os materiais de trabalho que você precisa ter, como que você faz uma entrevista com o cliente, como você monta a sua primeira inicial, tudo, do começo, assim, da entrevista com o cliente até o crédito em conta mesmo. É um curso Legal. super completo de prática e focado em prática, porque assim, muita gente fala, é curso de prática, e você vai ver, fala história do direito,
fontes do direito, ninguém precisa saber disso no dia a dia. No dia a dia você quer saber que guia que você emite, como que você emite, onde você senta, o que que você faz, como que você faz o confronto de teses. Então é um curso bem mão na massa, assim, bem prático. Que E aí, legal. por enquanto, eu tenho esse, mas projeto para vários outros. Que legal. Então, assim, o teu público é um público de advogado jovem que está precisando ou não? Não? Ótimo, Também, mas olha que coisa interessante. Eu mapeei aqui com a minha produção, meu marido, eu puxei ele para trabalhar comigo, porque eu acredito muito nesse projeto de educação, né? Então eu puxei ele para trabalhar comigo. E a gente está mapeando aí que tem uma demanda, claro, que é maior de entrantes no mercado, jovens advogados, mas tem advogados mais velhos, assim, mais velhos que eu digo assim, já com bastante experiência, de repente 50, 60 anos de idade, que têm procurado o curso. Né? E eu acho isso muito interessante porque é o pessoal que é aquela advocacia antiga, do papel, que de repente tem que se atualizar, tem que aprender como que são as novas práticas, né? Então tem esse público também, tem essa demanda, e eu já estou estudando como que eu posso atender melhor essas pessoas. Porque é uma comunicação, é tudo diferente, né? A comunicação é diferente, a forma de você falar, enfim. São esses dois públicos, então. Quem é entrante no mercado e quem é entrante na área ou quer atualizar. Que legal, olha que bacana. Aliás, você ficou falando do seu marido e tal, eu comecei a rir porque a minha esposa também é minha sócia e é ela que organiza tudo também para mim, né? Ela fica nos bastidores e também é formada em Direito e tal. E comigo também aconteceu algo parecido, assim, porque o meu trabalho, o meu curso é Academia de Comunicadores, que é um curso hoje, agora, voltado no mundo online só para o pessoal do direito. Até então eu fiz esse treinamento, faço em empresas, presencial e tal, mas para público em geral. E aí eu fiz uma primeira turma, finalmente fiz uma primeira turma só para advogados. E nessa turma, uma turma pequena ainda, que se formou faz uns 2 meses, eu achei que o público ia ser de advogados jovens, muito jovens, mas não. Vários advogados com muita experiência. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que já advoga há 15 anos, mas, por exemplo, nunca conseguiu fazer uma sustentação oral. Nunca tinha conseguido, agora ela já conseguiu. Mas ela não conseguia fazer uma sustentação oral. Eu tenho outra que trabalhava só atrás de uma mesa no escritório. Ela queria muito fazer as audiências. E a inibição dela, em termos de falar, no caso ali, falar com confiança, falar, né, de modo tranquilo, era o que atrapalhava ela para falar. E tu vê que interessante, tu tá me dizendo a mesma coisa numa outra perspectiva. Isso é muito massa, né? E tu ser uma possibilidade de solução para destravar essa advocacia é uma coisa fabulosa, né? Um trabalho lindo de se fazer. E esse público mais velho é interessante porque nem todo mundo está de olho neles e é um público que tem dinheiro para gastar. E quando eu falo tem dinheiro para gastar, não é para você enfiar qualquer porcaria, não. Ele pode investir em uma coisa boa, de qualidade, ele pode investir em conhecimento. Então é um público que pouca gente olha e está aí querendo consumir e não encontra o que consumir. Então acho que é um público que tem que ser olhado com muito carinho. Verdade, perfeito. E não está interessado em fazer mais uma pós-graduação, né? A gurizada acha que vai fazer 10 pós-graduação que vai resolver o problema delas. E não é a pós-graduação que resolve. Pós-graduação tu faz uma se for o caso, assim, porque, sabe, não tem sentido, né? Tu precisa realmente de alguma coisa que te habilite para o teu problema prático. Como no teu caso, puxa vida, eu quero fazer uma audiência hoje, em como elas funcionam hoje. E isso, você conseguir trazer isso é muito legal. Deixa eu pegar um gancho de uma coisa que você falou. Você disse que você é mais introvertida e eu também sou. Eu estou vendo vários pontos em comuns aqui. Eu também sou bastante introvertido e isso não me impediu. E é interessante, porque as pessoas introvertidas, você colocou como um ponto positivo o fato de ser introvertida para fazer vídeos. Porque você é mais na sua e tal, mas geralmente eu ouço os introvertidos falarem que por serem introvertidos é que eles têm dificuldade tanto de se aproximar de outras pessoas quanto de fazer vídeo. Mas o fato de ser introvertida para ti não impediu fazer vídeos. Tu nunca teve medo de errar quando tu começou? Nunca? Não, a vida é feita de risco. Errei, eu apago, arrumo, corrijo, já fui corrigida no blog. Falei, você tem razão. Coloco lá e arrumo. Não tenho problema com isso. E nos vídeos, eu não tenho problema de
de ser, assim, introvertida e fazer vídeos, porque eu sou casada há 10 anos, né? E o meu marido que me ensinou isso. Às vezes eu falava, ai, não faz isso, tal pessoa tá olhando, tal pessoa. Ele, e daí? E daí? Ele sempre foi assim, e daí? E daí que eu Uhum. tenho a ver com o outro? Então eu aprendi com ele isso de, e daí? Que me importa a opinião do outro? Se eu tô gostando, se eu tô feliz, tô satisfeita, não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo nada de errado, tudo bem. E a gente fica com isso na cabeça, né? De nossa, vão me ver, vão me julgar. Uhum. E eu sempre fui muito bem recebida, apesar do blog, né? Tendo blog. Meus chefes sempre adoraram, os clientes também comentavam, falando, nossa, que legal. Então, isso é uma coisa que está mais na nossa cabeça do que na cabeça do outro. Então, eu nunca tive problema com isso, porque quando eu criei, já pensava assim, se eu tô feliz, o outro não me importa muito. Perfeito, perfeito. É por isso que eu resolvi ler O Poder do Agora às terças-feiras para advogados, porque é tudo um lance de cabeça. Você lidando com a sua mente, está tudo resolvido. A oratória que eu ensino para os meus alunos lá na academia é de dentro para fora. Começa do lado de dentro. Se você está bem do lado de dentro, oratória, comunicação é estado emocional. Se você estiver num bom estado, é metade do caminho andado. Depois o resto é só administrar, é técnica, enfim. E é bem isso. Que legal. E da onde veio essa tua... Bom, tu falou do teu marido, mas na faculdade, por exemplo, eu percebo, a maior parte do meu público que me segue é o que eu chamo de encaixotado pelo direito. Tanto é que eu fiz o webinário, já vou até divulgar, o webinário, eu vou fazer um webinário dia 15, semana que vem, na próxima quinta-feira, chamado Oratória Fora da Caixa para profissionais do direito. Lá, inclusive, eu vou abrir as inscrições para a Academia de Comunicadores e tal. E nesse webinário eu falo dos 7 passos para você ter uma fala confiante e persuasiva. E nesse webinário, eu montei esse webinário porque o que eu percebi, eu fui professor durante 16 anos na Faculdade de Direito. E eu percebi que os alunos na faculdade, eles são encaixotados. Eu mesmo, como aluno, sempre fui. E o medo de errar, por exemplo, que eu tive durante muito tempo, até depois de formado, ele eu só perdi ele nos cursos que eu fiz de PNL e tal, fiz muita terapia para perder o medo de errar. E o medo de julgamento. E eu vejo que a maior parte dos alunos saem da faculdade de Direito, já advogados, ou quase advogados, né, dependendo da OAB, saem muito encaixotados por esse formalismo do direito, por esse excesso de crítica, muita facilidade para se justificar também, porque como o advogado aprende a defender as suas teses, ele fica se auto-justificando, se auto-boicotando, fácil. Como é que aconteceu contigo para você não cair nisso? Porque tudo me indica que você não caiu nisso. Não, eu acho que todo mundo cai, né? Mas É. com o tempo você aprende. Com o Uhum. tempo você começa a. Assim, eu acho que você tem que aprender, dominar o básico, para depois poder improvisar. Então, no começo eu caí nessa também de formalismo, de excesso de formalismo, né? Eu acho que o formalismo é importante, mas não o excesso. É, nossa profissão, ela tem sim uma estrutura básica que tem que ser seguida, mas dali você pode improvisar. Então, quando eu dominei o básico, né, que eu entendi o básico, Uhum. dali eu entendi que eu podia seguir o meu próprio caminho e fazendo as coisas, fazendo adaptações, mudando. Uhum. Quando a gente trabalha em escritório, como eu trabalhei em escritórios grandes, escritórios já conceituados, existe um padrão, né? Então, você fica um pouco mesmo preso ao padrão do escritório, que eu acho que tá certo, porque se é um escritório tem que ter uma cara, né? Uma cara única, tem que ter essa Uhum. uniformidade. Mas nas minhas coisas eu procurava já sair disso. Por exemplo, esses dias eu fiz uma contestação minha pessoal, né? E para um cliente pessoal. E aí, eu tô nem aí, fui lá, coloquei meu logo em cor de rosa, usei as fontes que eu quis, um rosa delicado, obviamente, não coloquei um rosa Uhum. chiclete, mas Sim. um rosinha delicado, um logo bonito, essa parte estética, assim, que eu sempre me preocupei. Então, eu acho Uhum. que a partir do momento que você domina o básico, você consegue improvisar, dando a sua cara para o seu tempero para as coisas. Uhum. Maravilha. Você na faculdade era mais, você sempre foi mais introvertida? E como é que foi para ti começar a falar na faculdade, fazer o TCC, e fazer trabalhos em grupo, apresentações e tal? Você era tranquila para isso?
Não. Eu era introvertida, do tipo que uma vez teve uma prova e o professor fez uma pergunta, ele falou assim, vou falar o número e a pessoa que vai ter que responder. Aí chamou meu número, meu Deus do céu, esse homem aqui me chamando. Pode responder. Eu falei, não vou responder. Você vai tirar 0, tem problema, não vou responder. Esse era o meu medo de falar, não queria falar de forma alguma. Então, levei 0 na pergunta e não falei na frente da sala. Eu era nesse nível de Que medo de falar, coisa. né? E aí eu Ai, então, mas aí tem a técnica, né? Tudo tem técnica nessa vida. E aham. aí eu entendi, pra mim, o que funcionava, né? Como funciona até hoje. É, preparação extrema. Eu sei que para mim não é natural falar na frente de outras pessoas. Na câmera aqui, como eu falei, para mim é tranquilo. Agora, se eu tiver que dar uma palestra para uma sala cheia de pessoas, se eu tiver que fazer uma sustentação oral, até mesmo uma audiência, não é uma coisa natural que eu saio falando, tenho o poder da oratória. Eu não sou uma pessoa dessas. Uhum. Então, eu estudo muito, eu me preparo muito. Meu pai sempre fala que se você quer correr 100 metros, você tem que estar preparado para correr 1 quilômetro. E eu levo isso a sério. Então eu estudo muito. Eu sempre sou a pessoa que Uhum. mais sabe do processo. Eu sei todas as provas, tudo que aconteceu. Quando eu estou pronta para um processo, eu faço anotações, que a minha memória para ajudar é ruim. Então, anoto tudo. Eu tenho um roteiro ali bem certinho. Eu sempre faço uma preparação extrema para conseguir dar conta de momentos que eu tenho que falar. Eu acho que isso Que ajuda. legal, que legal. E é verdade, as pessoas acham que improviso, eu ensino para os alunos técnicas de improviso e tal para falar, e também trabalho essa atitude também de poder improvisar, mas o improviso, ele só funciona bem depois que você tem um repertório e você está preparado. As pessoas veem, por exemplo, esses humoristas de stand-up e tal, todos eles têm texto. E todos eles falam sobre isso. Vocês, né, se alguém tem dúvida, assistam um desses podcasts agora entrevistando os caras de stand-up. Toda hora tem cortes de stand-up no YouTube. Tu vai encontrar ali pessoas que falam disso, de texto. E é uma ciência. A piada é uma ciência, por exemplo. Você pega o Léo Lins, por exemplo, tem livros sobre stand-up, eu comprei o livro dele, adorei, em que ele explica ali como você faz, e é um texto. Então as pessoas se iludem, às vezes, às vezes não é que elas se iludem, elas se cobram, dizendo, puxa vida, por que eu não consigo? Eu vejo o meu colega fazendo, mas o teu colega, provavelmente, ele deve ter um repertório que vem dele, ou às vezes até da família dele, porque ele desde pequeno conviveu num escritório de advocacia, porque o pai dele era dono do escritório e ele estava lá, e aquilo foi entrando na cabeça dele, e aí, óbvio que ele deve ter estudado para ele conseguir falar com a tranquilidade que tem, né? Então, nada é gratuito na vida, assim, eu pego e falo. Não é, você tem que ter esse preparo mesmo. Bem o que o seu pai falou, tá certo. A sabedoria dos pais é uma coisa incrível, né? Os pais sabem das coisas, né? Esses dias eu vi uma frase que eu achei sensacional. Falaram para uma menina assim: você tem o dom. Ela falou: eu tenho mesmo. Dedicação, organização e mão na massa. Então, você tem dos 3, você vai. Se você tem o Perfeito. dom, você faz. Adorei. Dedicação, como é que é? Organização e mão na massa. Organização e mão na massa. Perfeito. E aí vai. Perfeito. Nossa, nossa, que maravilha. Eu estou vendo que tem se alguém tiver aqui com alguma pergunta, você pode colocar nos comentários. E se você quiser ajudar a fazer com que essa live chegue a outras pessoas, você pode apertar nesse aviãozinho aqui que tem aqui no cantinho inferior da tela. Tá? Pode mandar uns coraçõezinhos também que a gente agradece, a gente gosta de coraçãozinho. E ajuda, gente, até porque hoje o Instagram está bugado, então nós precisamos da Tá. ajuda de vocês para chegarem noutras criaturas do mundo jurídico também essa Mas a live. live vai ficar salva, né? Vai ficar ali no GTV, eu sempre deixo salva, né? Então o pessoal vai poder assistir depois de boas. Buenas, ainda mais hoje, né? Se eu não salvasse É. hoje espero que eu consiga salvar, porque eu não sei o que está fazendo. Aconteceu isso comigo, você acredita? Eu fiz 19 dias de live. No 19º deu um bug no Instagram, aí, um probleminha no Instagram. Eu perdi o último vídeo. Ah, Aí eu consegui salvar vi, 18. eu vi as tuas. Tu ainda deixou disponível ou não? Deixei. Deixou, é. Puxa vida, eu vi, achei muito massa. Aliás, foi num desses vídeos que eu vi. Eu disse, que massa isso, cara. Ela tá dando aula ali, são 18 aulas, sei lá. Na época que eu vi, acho que devia estar na 10ª alguma coisa.
Eu achei muito legal. Isso foi, é prático, assim, bem. Foi ali que eu fiquei encantado com o teu jeito, com o modo como você explica, assim, e achei maravilhoso. Eu não Tá. consigo fazer essas coisas assim de uma hora e enrolar. Gente, às vezes eu até preciso, né? A persuasão passa por isso, de você trazer Passa. argumentos. E eu não consigo fazer assim. É isso aqui, você faz assim, tal, e acaba sendo rápido e bem objetivo. Isso eu preciso aprender mais com você. Não, mas tudo. Ah, na verdade, tudo tem o seu lado bom também. De outro lado, né, você vai direto ao ponto e o teu público deve gostar muito disso, de chegar e me dar, pronto, tá aqui, faz desse jeito e fim de papo. Isso é ótimo. Sim, e várias vezes Maravilha. eu recebo feedbacks assim, nossa, eu procurei tanto essa resposta e aqui eu encontrei exatamente o que eu procurava. Olha que Porque legal. além de fazer detalhado, eu faço direto ao ponto. Legal. Que massa. Bom, e me diz uma coisa, aí você me disse que lá você descobriu que o preparo na faculdade foi o que te sustentou. Você já era do mundo, você já tinha familiares no mundo jurídico? Como é que você resolveu ir para o mundo jurídico, para o direito? Como é que você escolheu fazer direito? Olha, meu pai, ele é advogado, mas ele é advogado em uma empresa, ele entrou nessa empresa há muitos anos como office boy, e aí foi trilhando o caminho dele todo nessa empresa e está lá até hoje. Então, começou com meu pai, mas não tinha um escritório para eu fazer estágio, para eu tocar, né? Uhum. Nada assim. Aí, quando fui fazer a faculdade, fiz eu e a minha irmã mais velha, nós fizemos na mesma sala, estudamos juntas, mas ela também foi mais pro lado consultivo, regulação de documentos, né, regulamentação de documentos. E aí pro contencioso mesmo só fui eu. E aí a minha irmã mais nova depois fez direito também. Então, a família de advogados, mas quem atuava era só eu mesmo. Que louco. E o teu trabalho era contencioso quando tu saiu, quando tu te formou? Quando eu Ou foi formei, desde que eu me contencioso? formei, tudo que eu fiz foi, fora as coisas particulares, que foi muito pouco que eu peguei, mas sempre contencioso de massa, aquele trabalho em volume, só Uhum. empresa grande, nacional, multinacional, mas sempre volume. Uhum. E a Aprendizado advocacia, intenso. o que tu gosta mais hoje é a advocacia do contencioso ou preventiva? Tu chegou a trabalhar em algum tempo? Não sei. Não, eu sempre fiz Sempre foi contencioso. contencioso. Mas uma coisa que eu nunca pensei em fazer e que eu descobri que eu gosto muito de fazer é justamente essa parte da educação. Eu nunca tinha me imaginado ensinando ninguém, nem dando aula para ninguém, nem explicando nada para ninguém. Eu nunca me vi professora. Eu até ri a primeira vez que me chamaram de professora. Ah, professora. Eu falei, que? Não, calma. Uhum. E é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Tô achando muito satisfatório na profissão. Mas eu sempre contencioso de massa, esse contencioso de volume. Que louco, né? Esse negócio de professor hoje em dia no mundo online, eh, cada vez mais está aparecendo. Mas eu vejo assim, você tem uma linguagem muito simples. O fato de você ser direta ao ponto, uma linguagem clara, simples no sentido de clara, objetiva. Você não fala o juridiquês, você fala uma linguagem qualquer pessoa poderia, por mais que você fale de aspectos técnicos, mas qualquer pessoa poderia entender facilmente o modo como você fala. Você sempre foi assim, meio fora da caixa na hora de falar, ou porque você não tem esse formato, assim, nessa coisa de excelência e tal. Você passa uma simplicidade. Então, o primeiro escritório que eu entrei, embora fosse um desses escritórios grandes, um escritório que é sempre indicado como um dos mais admirados do Brasil, esses escritórios top de linha, Uhum. embora eu tenha entrado nesse escritório já, a minha chefe, a minha primeira chefe no mundo jurídico, ela falava assim, a gente tem que escrever de forma simples. Não adianta você ficar enfiando palavra difícil, eu nem sabia fazer isso porque eu era iniciante, né? Mas ela Uhum. falou, não adianta ficar enfiando palavra difícil, fazendo muita enrolação, tem que ser direto ao ponto, tem que ser objetivo. Era um escritório que já tinha essa linha de trabalho e eu via que fluía bem. Né? Era Uhum. bem recebido pelos magistrados, as peças não eram folhas e folhas, era bem assim, mais simples, mais objetivo, mais Uhum. direto ao ponto mesmo. Então, Que eu acho que legal. graças a ela eu aprendi isso e levei para minha vida. Que legal. Você já teve uma escola assim já Sim,
disso. Isso é muito legal, uma mentora, né? Uma espécie de Sim. mentoria que você teve ali. E você disse que teve outros blogs. Que outros blogs você teve? Fiquei curioso sobre isso. Ah, mas era coisa pequena. Blog de. Nossa, deixa eu ver se eu lembro algum. Já tive blog de. Meu Deus do céu. Olha, eu já tive milhões de blogs, já tive milhões de páginas de Facebook, de Instagram. Já tive Sério. sobre Mas nada do casamento. direito. Casamento. Não, casamento, sobre. Ah, porque assim, né? Dependendo da fase da sua vida, aí você vai vivendo Uhum, aquilo, né? Aí de uhum. casamento, eu documentei meu casamento inteiro num blog, por exemplo. Aí Olha só. meus amigos acompanhavam, tinha amigos fora do Brasil, acompanhava, a família acompanhava, e eu colocava foto do que ganhou. Até saiu numa revista esse blog, acabei de lembrar. Sério. É, já tive muita coisa. Casamento, nem lembro mais o que, nem lembro. É muita coisa, cada hora eu invento E uma tu coisa. vê, mas tu vê que isso é uma coisa bem típica. Eu vejo, essa pergunta não é uma pergunta qualquer. Para mim ela é bem importante. Por quê? Porque para mim é uma constante. Isso eu já falei. Inclusive eu estava ontem numa outra live com a Marcela e Eu todas as assisti. lives. Tu assistiu? Pois é, eu estava com ela e nós da semana passada também com a Juliana Leite e com todos os que eu tenho conversado, olha, é praticamente 100%, se não 100%, quase 100%. Todos que são assim mais fora da caixa têm outros interesses que não só o direito. Um dos maiores problemas do aprisionamento dos alunos é um excesso de leitura só jurídica. Eu só leio doutrina, eu só leio jurisprudência, eu só penso nisso o tempo inteiro. E o fato de essas pessoas terem outros interesses, outras coisas, faz com que elas tenham um vocabulário melhor, mais simples, mais direto, faz com que elas tenham mais espontaneidade para falar, não falem daquele jeito engessado, falem de um jeito mais leve, que consiga transitar com diferentes públicos. Então, era o caso da Marcela ontem, você hoje me falando desses blogs de vários assuntos diferentes e escrevendo sobre isso, ou seja, você já exercitava escrever fora do juridiquês, nesses vários blogs. E isso, para falar, é um processo similar. Você está exercitando a sua mente com esse enfim, fora dali. Provavelmente você gosta de outras leituras, outras coisas que não só do mundo direito, ou não? Sim, eu consumo muito de tudo, inclusive cursos, mini cursos, tudo que é curso gratuito, eu vou me inscrevendo. Eu já fiz Uhum. curso de papelaria, curso de como montar planner, confeitaria, dublagem, tudo que é curso, de como montar uma produtora de música, tudo que é curso, eu me inscrevo, porque eu acho que eu posso aprender alguma coisa com a pessoa. Nem que seja a forma de comunicar, uma coisa que fala, uma cor, um layout de como a pessoa faz alguma coisa. Tudo que eu vejo que é curso assim, grátis, eu vou me inscrever em tudo. Eu vou me Que inscrever em legal. tudo, eu participo de tudo. Que legal. É daí um dos cursos que eu fiz foi o do Murilo Gun. Não sei se você já fez, vale muito a Já pena. fiz dele também. O reaprendizagem criativa, né? É foda, cara, porque ali ele mostra exatamente isso. Todas as pessoas que saem da caixa, que são criativas, são essas, as que conseguem combinar, buscam referências diferentes. Eu Você me precisa de apaixonei repertório tanto. para combinar, né? Você não pode combinar direito com direito. Você tem que combinar É, coisas de fora com direito. E aí sai uma coisa inusitada. E eu acho até que às vezes eu, eu eu misturo demais, assim, às vezes eu acho que, por exemplo, a gente conversou em particular sobre o limão limonada, que foi a semana que eu fiz. E uhum, não foi uma coisa tão bem recebida pelo público, porque eu acho que as pessoas ficam presas na tradição. E uhum, talvez eu esteja usando um pouco demais. Mas eu sim, testo, eu não tô nem aí, eu não tenho medo de testar e de errar e de fazer claro. diferente depois. Claro, tu vê, e eu achei o máximo, eu achei muito legal. Para mim foi muito top, eu disse, pô, muito massa isso. E eu também sou assim, eu faço coisas assim que às vezes eu digo, pô, mas isso aqui eu viajo. Mas eu acho mais legal assim, experimentar, né? Eu não tenho compromisso, sem compromisso com o erro,
né? Também. Você vai lá e errou e já troca e faz outra coisa diferente, que talvez funcione melhor, mas você precisa fazer a experiência, senão não rola. E é bem assim. E não é dar muita bola. O pessoal, às vezes o pessoal tá. Eu tenho aluno lá que está aprendendo e quer, por exemplo, divulgar o escritório, fazer vídeos. Ah, mas eu vou fazer uma live e não vai ter ninguém na live. E daí? Faz, deixa gravado, alguém vai ver o vídeo depois. E se ninguém vê, não tem problema. Também tu não passou vergonha, se é problema se tem medo de passar. Sabe? Então, assim, as pessoas ficam com medo, muitos medos, e acabam não fazendo. Então, faça o vídeo, faça aquilo que faz o coração bater mais forte, né? Porque é isso que vai trazer o resultado, inclusive financeiro, né? É bem E isso. erro também é aprendizagem, né? Se a live Claro. flopar, se um post não for tão bem, então vamos entender por que que não foi tão bem. Foi muito ousada, a comunicação foi errada, a letra estava clara, o que que aconteceu? Tudo é conhecimento e traz aprendizado, né? Então tem que usar, então, não pode ter medo, não. É interessante, tu tem essa mentalidade automática já, de que não existe fracasso, só existe feedback, que é um pressuposto lá da PNL. A primeira coisa que você vai ter que aprender quando faz um curso PNL é isso, né? Não existe fracasso, só existe feedback. E isso para ti é bem automatizado. Isso sempre foi desde a tua criação ou foi algo que veio depois, isso de que, eu vou aprender e ponto? Eu acho que assim, eu aprendi isso também com meu marido, eu acho. Eu acho que eu tinha um olhar muito negativo para as coisas, né? E aí aquilo me fazia muito mal. E eu falei, não, em determinado momento eu falei, não, eu quero começar a me encher de coisas positivas, pensar positivo. Parece bobeira, né? Ai, positividade, não é positividade, paz e amor. Mas assim, aquilo que a gente pensa, o que a gente mais pensa, né? A gente acaba transparecendo aquilo. Então, Claro. comecei a ver coisas positivas, me encher de coisas positivas, e aí acabou dando certo. E isso foi depois de formada que você se deu conta Sim, disso. sim. Interessante, porque também é típico do direito a negatividade, o excesso de crítica e um olhar muito negativo sobre as coisas. E os advogados são os mais céticos sobre isso, sobre, isso lá vem autoajuda, lá vem papo de coach, né? O coaching é uma das áreas, enfim, de estudo que mais gerou, claro, também porque tem muito coach picareta que faz esse discursinho muito vagabundinho também, mas de verdade a perspectiva positiva das coisas é fundamental. E todo bom empreendedor, por exemplo, sabe isso. Era muito engraçado, eu dava aula, eu dei aula durante 16 anos no direito, mas alguns desses anos eu também dei aula em outros cursos, dei aula na administração, dei aula, enfim, cursos mais voltados à administração. E todo o povo da administração, olha que louco, tinha mais facilidade de falar em público do que o pessoal do direito. Eu fazia sempre trabalho em grupo e tal, e eu sempre prestei muita atenção nisso. Falava melhor que o pessoal do direito, quando na verdade o pessoal do direito deveria falar melhor, porque se espera isso do advogado. E não. E eram alunos mais ou menos no mesmo nível, às vezes até na mesma sala. E tudo por quê? Porque o aluno do direito ele tinha uma perspectiva muito negativa das coisas, enquanto o aluno da administração, como ele tem que pensar em negócio e empreendedorismo, por mais que alguns não tenham nada a ver com isso, mas existe essa aura do empreendedorismo, eles tinham mais facilidade de colocar, de antever o futuro de um jeito melhor. Todo empresário tem que ser um pouco otimista, senão não rola, não faz nada. Né? E o advogado não tem isso. O advogado ele geralmente está preocupado com se eu for pego no contrapé aqui nesse argumento, nessa coisa. Ele está sempre procurando erro. Né? Eu acho que aí ele procura muito erro nele mesmo. Diz uma coisa. Tu já. Tu que lida muito com contencioso, já passou por momentos de muita tensão em audiência? Mas muitos, muitos, muitos. Como eu trabalhava com volume, Cite né? 32. 32, vamos lá. Como eu trabalhava com volume, eu passava por muitas situações, e eram empresas de ramos diversos, então eu passava por muitas situações. Eu já tive preposto que chegou bêbado para fazer audiência, e Nossa. aí eu tive que lidar
com a situação ali, consegui pedir um adiamento para fazer o juiz não perceber a situação, então, complicado. Já aconteceu de eu chegar para fazer uma audiência, que era uma audiência super importante, era uma audiência de equiparação, até do câmera, de uma apresentadora muito famosa do Brasil, muito, muito famosa, e era essa audiência de equiparação, estava todo mundo de olho, a empresa toda de olho, e naquele dia eu acordei passando mal, eu saí da audiência e fui direto para o hospital, isso já aconteceu. Já aconteceu de eu estar esperando a minha audiência e chegar um advogado chorando, pedindo para adiar a audiência, porque o filho dele tinha acabado de ser atropelado na rua e tinha morrido. Já aconteceu de eu ficar fazendo audiência até minha audiência começar às 8 horas da noite, porque a juíza era maluca e atrasou tudo. Eu já passei muito perrengue nessa vida. Já perdi audiência porque teve enchente, eu fiquei presa do outro lado. Já passei por muita coisa. Caramba! Tá, deixa eu pegar um desses aí que eu achei muito interessante, esse do preposto bêbado. Esse daí, pra mim, é muito maluco. Tá, mas e aí, você conversou com ele antes? Você percebeu isso como? Quando já estava antes de entrar? Como é que foi que você percebeu que ele estava completamente bêbado? Era um preposto que eu nunca tinha visto antes, né? Não era uma pessoa do meu convívio. Então ele chegou, ele era mais alto que eu, sou pequenininho, tenho 1,61 m. Ele era mais alto que eu e tinha uma barbona assim, mas eu consegui ver que a parte do rosto que eu conseguia ver dele estava muito vermelha. E ele chegou já rindo. Achei estranho, né? Eu falei, oi, tudo bem? Tal, cumprimentei, vamos conversar. A gente sempre tem que conversar antes da audiência. E eu vi que ele começou a não falar nada com nada, tal, e você fica próximo, que a audiência, muita gente na sala, né? Você chega mais próximo, aí eu já senti o cheiro de álcool. Falei, e ele não falava nada com nada, ia meio caindo, assim, pra frente. Aí eu, meu Deus do céu, esse homem está bêbado. Não, não tem, as características todas, né? Não tinha como negar, ele não conseguia, como a gente fala aqui, não conseguia falar lé com cré, ele não juntava as coisas, ele estava completamente alterado. E tanto que ele foi embora rindo, ele tava rindo, ele tava muito alegre. E era de manhã, viu? Uma audiência de manhã, não sei nem que horas que aquele homem bebeu. Não sei se ele tinha algum problema. E graças a Deus as audiências estavam muito atrasadas naquele dia, eu consegui adiar a audiência com ele fora da sala. Não precisou entrar, sentar em mesa. A juíza acabou nem vendo a situação. Né? Eu falei, minha testemunha não veio, não sei o quê, e consegui adiar. Mas são saias justas que a faculdade não nos prepara, né? Exatamente, exatamente. E já teve conflito com o juiz? Já, muito. Já tive muito. A gente, quando era a época das montadoras, né? A gente advogava em São Bernardo. E as varas são pequenininhas, na época eram 6 varas, agora são 8, mas eram 6 varas só, então eram sempre os mesmos juízes que você encontrava, né? Então já tive muito conflito com o juiz lá, tinha uma juíza que ela era, essa daí que eu fiz audiência às 8 horas da noite, ela era completamente maluca, fazia umas coisas muito fora da caixa, assim, ela que era fora da caixa. Sim. E ela, uma vez eu estava fazendo audiência e ela começou a brigar com o advogado da parte contrária, falando, a senhora é uma advogada horrível! Advogado horrível! Recomendo a leitura do Código de Ética. Eu não vou assinar a ata. Na época a gente assinava ainda. Olha que velhice. Sim. A gente assinava. Eu não vou assinar a ata. Ela falou, não precisa, eu tenho fé pública. Ficava as duas brigando lá. Então eu tive que aprender, inclusive, a lidar com essa juíza, porque era um conflito diário, né? Sim. E aí eu percebi que quando você chegava, oi, excelência, tudo bem? Colocou um vasinho ali, que coisa linda, adorei. Começava quebrando o gelo, assim, ela já... Olha que mudava legal. o comportamento. E quando ela estava atacada também, olhava para baixo, nem olhava na cara dela, olhava, né, na tela e no meu papel e ignorava ela ficava brava. Mas eu tive muito conflito com o juiz, muito. Bom, você sabia entrar em rapport com ela, né? Isso é o rapport. Você conseguia entender a vibe dela, a vibe emocional. Sim. E conseguia se conectar com essa vibe. Perfeito, perfeito. Não, mas tinha uma outra que era pior. Eu fazendo perguntas, ela, chega, doutora. Acabou, doutora? Mais nada, doutora? Sem mais, doutora? Aí até que eu falei, excelência, pela ordem, eu estou fazendo meu trabalho, eu conto com a sua compreensão, eu ainda tenho muitas perguntas, e eu conto com a sua paciência, eu preciso fazer meu trabalho. A partir daí ela parou de, calma, doutora, chega, doutora. Mas assim, por isso que eu falo que conhecendo o que você pode e não pode fazer, né, a técnica, você consegue improvisar.
O que que eu claro. sei? Eu posso fazer perguntas em audiência. Quantas eu posso fazer? Quantas eu quiser, quantas eu precisar. Eu tenho essa Uhum. prerrogativa? Tenho. A partir daí surgiu né, o imprevisto. Aí eu posso improvisar sabendo o básico, né? Então, sabendo o Uhum. básico, você consegue. Claro, que legal, muito legal. E para isso você precisa, então assim, a tua estratégia sempre é saber muito para a partir daí estar preparada para lidar com aquilo que, e é isso que você ensina para os seus alunos, né? Você Sim, o vai conhecimento ele traz saber. essa liberdade. Uhum, perfeito. Porque aí é só emocionalmente você tá bem, isso te ajuda a estar emocionalmente bem, inclusive, porque você vai ter um domínio, controle da situação. Muito legal mesmo. E com colegas adversários, já se encontrou em situação daqueles colegas provocadores, assim, aquele advogado mais provocador, que... Mas muita, muita, muita também. São 17 anos advogando, né? Então, história é o que não Sim. falta. Ó, você falou de emocionalmente, eu já fiz audiência chorando, que eu tinha recebido uma notícia pessoal, né? Não era nada de trabalho. E aí eu não estava bem, e graças a Deus era uma audiência de subsidiariedade, consegui sair um acordo lá e a juíza me excluiu, mas com um colega também já tive problema de dar sinal, de lá fora da audiência eu ver ele instruindo a testemunha, o que ela tinha que falar. Já tive colega que veio brigar comigo na sala da OAB, porque eu não podia estar lá com a minha testemunha, e que ele ia chamar a OAB, e que era um absurdo, e gritando comigo na frente de todo mundo. Então eu já tive muito. Advogado que não passou perrengue não está fazendo isso certo. É, né? É da essência. E como É. que faz para manter o controle numa situação dessas, por exemplo? Você subia também o tom? Como é que você faz para conseguir ter esse equilíbrio de ter que ser mais dura e ao mesmo tempo respirar Não, fundo? eu tenho um perfil bem conciliatório, bem conciliatório. Uhum, Então, eu tento levar na boa, né, na medida do possível, porém, o principal ali é o meu cliente, desde que não prejudique o meu cliente. Nesse caso, por exemplo, que eu vi a moto, nesse caso que eu vi instruindo uma testemunha, eu entrei na sala da audiência e imediatamente comuniquei a juíza. Nesse caso que o advogado gritou comigo na sala da OAB, doutor, conversei ali e para não criar um problema maior, já estava também no meu horário, eu me retirei com a testemunha e com o meu preposto. Então eu procuro ter esse papel mais conciliatório, mais firme, não dura, não grosso, acho que a gente grosso, né? A gente não precisa ser assim. A gente, inclusive, tem uma matéria do blog que faz muito sucesso, que é como tratar o advogado da parte contrária. É, olha, veja, as pessoas procuram isso. Então eu legal. procuro, prefiro ter esse tom conciliatório, mas firme se a situação exigir. Uhum. Você sempre atuou em que cidade assim do Brasil? Eu atuo em São Paulo, mas como é cliente de porte nacional, né? Viajando para vários Uhum. lugares. Sim. Cidades do interior também? Interior, Uhum. sul, norte, Sim. rodando. E você nunca pegou essa coisa da proximidade do juiz com o advogado, aquela. Porque às vezes no interior tem muito isso, do advogado que é amigão do juiz, e aí você está vindo de fora e pega essa familiaridade toda. Não sei se você já pegou alguma coisa parecida assim na Já, tua. já peguei. Já peguei a familiaridade da parte contrária. Também já fui a pessoa que era familiar, porque em São Bernardo, como eu falei, eram poucas varas e eu estava lá todos os dias. Já peguei e já, e já tive do outro lado também. Mas, assim, eu acredito muito numa advocacia ética, né? Eu me Uhum, pauto pela ética, eu procuro fazer tudo com ética. uhum. E a princípio, eu imagino que a outra parte tem também. Então, pode até ser amigão, mas na hora da audiência, eu acredito na imparcialidade do juiz e na ética do colega. A gente tem que Maravilha. acreditar nisso, senão. Claro, tem, senão não tem. Pira, né? É. Porque não consegue fazer mais nada. Muito bom. Nós estamos chegando quase a uma hora de live e eu preciso te fazer uma pergunta antes da gente terminar. Eu, se tu, se tu pudesse
reencontrar, reencontrar a jovem Melissa fazendo direito. O que tu diria para ela fazer a mais ou de diferente? Olha, eu era uma advogada que lá pro quarto ano eu queria desistir da faculdade. Olha só, mais um ponto em Eu, comum. Eu também cheguei perto. então, eu demorei acho que um pouco para me encontrar no direito, justamente porque a faculdade vai te engessando, né? Eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E até que eu encontrei o meu caminho. Então, se eu pudesse encontrar a Melissa lá de trás, eu acho que eu falaria isso. Calma, aprende o básico, lá pra frente você vai conseguir improvisar, vai dar tudo certo. Que legal, que legal. Como é que a faculdade fica engessando? O que você sentiu nesse engessamento? Como é que era? Da Você disse que era a última faculdade? pergunta, eu menti, né? Não era a última. Não, tranquilo. Então, a faculdade, ai, posso trazer uma polêmica já? Claro, vai, traga. A faculdade ela vai te falando, faça assim, né? Ela te dá a fórmula do bolo. Faça assim, se porte desse jeito. Isso aqui é exatamente assim. E uma coisa que a gente tinha, pelo menos lá atrás, eu não sei como é agora, mas a gente tinha muito forte as doutrinas, né? Os livros de doutrina. E, na minha opinião, o livro de doutrina, ele teve seu papel, sim, lá atrás. Ele é importante para você conhecer o entendimento das pessoas, mas a doutrina, ela é uma coisa engessada, né? O livro ele é Uhum. atualizado todo ano, às vezes um pouco mais, mas a nossa vida ela é muito dinâmica. Hoje o Uhum. direito é muito dinâmico e a internet, com a internet, esse papel de atualização da jurisprudência, atualização dos entendimentos, ele acontece mais rápido do que a doutrina consegue acompanhar. Então, eu acho que a faculdade, todo o caminho da faculdade é engessado e te doutrinando a fazer Uhum. tudo no formato tradicional. Uhum. Mas eu acho que a gente já. O direito já está muito mais dinâmico do que era 40 anos atrás, que você ficava preso num livro, num entendimento, num conceito. Os conceitos hoje mudam, as coisas acontecem muito rápido, os entendimentos vão se atualizando, né? Um tribunal entende assim, aí sobe para o TST dá outro entendimento. Então, eu acho que a Uhum. coisa está muito mais dinâmica agora e quem não acompanhar, eu acho que vai ficar para trás. Verdade, verdade. Perfeito. Eu também concordo contigo. Tem que. A doutrina te dá os fundamentos ali, né? Dos Sim, tem institutos seu papel, tem jurídicos. seu Tem esse papel. papel, né? Mas é a história, você não aprende. Quantas cadeiras práticas você teve na faculdade na tua época? Nossa, não lembro. É, Não né? lembro. Na minha época estava começando essa história de você ter que É, assistir a audiência e você aham, ter que fazer os cursos, as práticas, mas estava começando, não, foi pouquinho, pouca pois coisa. é. Eu te digo, eu peguei pouquíssimo também na minha faculdade, na minha época, tinha recém começado, e eu fui coordenador de curso durante mais de 12 anos. E eu trabalhei numa das instituições que eu trabalhei, como coordenador, levava-se a prática muito a sério. Tinha 5 cadeiras, 6 cadeiras de prática, e os professores eram professores assim que levavam a prática muito a sério, faziam audiência simulada, faziam de verdade, e era muito legal por um lado. Porém, por mais que lá se tivesse esse olhar prático, que era importante a prática e tal, os momentos puxando a brasa para o teu assado, por exemplo, né, da tua área, trabalhista, prática trabalhista. Eles tiveram uma cadeira de prática trabalhista ao longo dos 5 anos, sendo que era uma vez por semana. E no meio de uma série de outras coisas que tinha que ensinar que não eram estritamente a prática, assim, isso que você ensina. Então, realmente, são muitas lacunas que os alunos saem com muitas lacunas. E a mesma coisa eu digo com relação ao oratório. Os alunos têm pouquíssimas oportunidades de falar, e quando ele é chamado a falar, é sempre dentro daquele ambiente, daquela caixa, em que ele vai ter medo de errar, ele vai ter medo de arriscar.
Mesmo nas práticas jurídicas também, é o mesmo princípio. Os alunos têm medo de tirar uma nota ruim, eles têm medo de inovar, então eles fazem o que todos fizeram. Era muito engraçado, se você tem um grupo fazendo uma simulação de uma audiência e o outro grupo vai fazer basicamente as mesmas coisas, ele vai sempre fazer daquele mesmo jeito, porque ele viu que deu certo naquele outro, aí ele faz e pronto. Então, as pessoas não inovam. E para falar é a mesma coisa, é difícil saírem das caixas, ainda mais que são treinadas, tem mais outro fator, são treinadas apenas, o pouco que são treinadas são nesse ambiente de audiência, tudo bem? Mas, por exemplo, não sabem lidar com o cliente, que é um outro ponto. O que fazer com o seu cliente? O que fazer com o preposto? O que fazer com uma testemunha? O que fazer quando o seu preposto está bêbado? Né? Então, assim, puxa vida, isso tudo fica para Isso, trás. isso de Diga. lidar com o cliente é assim, né? No direito do trabalho, vou falar só de contencioso, porque tem consultivo administrativo, tem uma série de coisas. Mas isso de lidar com o cliente, o advogado tem que entender, eu até explico isso melhor no meu curso, que você tem que falar a linguagem do seu cliente. Não adianta você falar, se o seu cliente é um reclamante, mas é um CEO de uma empresa, né, o presidente da empresa, não adianta você falar com ele da mesma forma que você fala com um cliente que é, de repente, sei lá, sem demérito nenhum, mas é um servente de pedreiro, que de repente não tem toda a educação. Você tem que falar muito mais explicado, é outra linguagem, né? E, de repente, o seu cliente é uma reclamada, mas uma reclamada pequenininha de bairro, você também não vai falar uma padaria, né? Você não vai falar também da mesma forma que eu falava com as minhas multinacionais. Então, tudo você tem que entender qual que é a linguagem do cliente. Às vezes é um preposto que é muito cru, não sabe o que que é. Tem que explicar direitinho para ele. Então, você entender também quem é o cliente, isso ajuda muito. É, verdade. Tá? Perfeito. Maravilha, Melissa. Adorei te conhecer. Foi, assim, um prazer. O tempo voou aqui te ouvindo tuas histórias, tua experiência. Sensacional. Você que está me vendo aqui e que não sei se está me vendo aqui agora ou se verá esse vídeo depois, vai ficar No gravado aqui no futuro, DVD. No futuro, você está me vendo daqui a sei lá quanto tempo. Né? A Melissa você encontra no @manual do advogado, é isso? Manual do Manual do advogado. Advogado. Em todas as redes eu tô como Manual do Advogado. Então, Instagram, YouTube, tem Telegram, é tudo Manual do Advogado. Pode procurar o site também, manualdoadvogado.com.br. Todas as redes, se você procurar Manual do Advogado, você me acha. Jus Que Brasil, legal. só Você procurar que me foi, acha. você foi pioneira mesmo, né? Porque você conseguiu pegar esse nome em todos os Em lugares. É maravilhoso. O tudo. nome é maravilhoso, muito bom. Manual do advogado. Todo mundo tem a ideia de manual, né? Quem é do Ah, direito. Manual disso, po- manual daquilo. posso falar mais um nome que eu consegui pegar? Porque assim, lá Claro que atrás as sim. pessoas não pensavam nisso e eu já tava. Meu, isso vai dar um buzz. Internet vai ser um negócio. Então, eu tenho outros registros também. Por exemplo, audienciatrabalhista.com é meu, Olha que só eu que legal. direciono para as minhas redes. Mentoria jurídica é meu, que Que inclusive eu tenho um legal. programa de mentoria que eu estou reformulando e ampliando. Mentoria jurídica, então Instagram também, mentoria jurídica. O site Que legal. mentoriajurídica.com.br é meu também. Então, pode me procurar lá, mentoria Que jurídica ou manual do massa. advogado, você me acha. Que massa. Que legal. Parabéns, Melissa. Foi um prazer, um privilégio assim poder ter estado aqui contigo. Adorei. E, enfim, espero te ver em outras oportunidades. Com certeza, eu que agradeço o convite, agradeço por me ajudar a relembrar tanta coisa bacana também, pelos insights que você passou. Agradeço demais. Que bom. Então, foi um prazer, meus queridos. Vocês estavam aqui até agora. Lembrem do webinário dia 15, semana que vem, o webinário Oratória Fora da Caixa Profissionais de Direito. Nos vemos lá, uma aula exclusiva para os inscritos e totalmente gratuita. Tá bom? Até mais.